Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Hoje é quarta-feira, 24 de agosto. Essa é uma entrevista gravada com o historiador Fernando Horta. Peço para não mandarem superchats, mas que vai ao ar nessa quarta-feira mesmo, né? Horta, tudo bem com você? Tudo bem, Léo, tudo segurando, né? Acho que há 34 dias, estamos a 34, 35 dias da eleição. 39, se eu não me 39 engano. dias da Acho que são eleição, as coisas 39. vão melhorando, né? A gente vai chegando mais perto, vai ficando mais tranquilo. Vamos falar bastante sobre isso, mas vamos começar, você como historiador, falando sobre 24 de agosto, data do suicídio de Getúlio Vargas. Eu te pergunto, Horta, é a data mais importante da história do Brasil, uma das datas, e também te pergunto se a Carta Testamento de Getúlio Vargas é o documento político mais importante do Brasil, ou um dos mais importantes. Não, certamente é uma das datas mais importantes e um dos documentos mais importantes do Brasil. A gente não, acho que um historiador que faça um juízo de valor assim final, dizer não é o mais importante ou não, é sempre complicado, né? Porque a gente tem muita coisa aí atrás que modificou. Agora, qual é a grande característica desse momento, 24 de agosto, e efetivamente da carta? Foi a virada que Vargas conseguiu fazer no processo que estava sendo colocado ali, né? De fim de um sistema populista. Quer dizer, o segundo governo Vargas de 50 e 54, especialmente quando ele se alinha diretamente aos interesses dos grupos trabalhadores, até para obter apoio, né? Porque a gente tem que lembrar que Vargas vai governar de 30 a 45, apoiado por um determinado grupo de indivíduos na sociedade, que eram, na grande maioria das vezes, indivíduos donos de terra e tudo mais. E de 50 a 54 ele muda muito isso, né? E essa mudança, de alguma maneira, vai acabar fazendo com que ele se aproxime dos trabalhadores. E isso, em plena Guerra Fria, era um crime capital, né? E aí ele é punido por conta disso. O que torna essa situação toda muito interessante é a reação do povo brasileiro, né? É óbvio que existe ali o ato máximo do Getúlio, mas a reação do povo brasileiro tomando as rédeas, de alguma maneira, daquele processo político e saindo às ruas, provocando quase 2 dias de uma comoção nacional, uma desordem terrível, que, inclusive, aqueles que detratavam Getúlio Vargas naquele momento precisaram sair do país. Os partidos foram destruídos, os jornais invadidos, as pessoas e jornalistas que eram identificados como opositores a Vargas eram atacados nas ruas. Quer dizer, eu acho que a importância, claro que o ato político dele é extremamente significativo, mas a importância se dá pela forma como o povo reagiu a isso. E é bom você lembrar isso, Léo, nesse momento conflituoso que a gente está vivendo, porque esse é um dos pontos que tanto os generais quanto Jair Bolsonaro, como parece que o Augusto Aras também, precisam levar em conta hoje se eles pensarem em alguma coisa por fora da estrutura institucional, né? Ou seja, até que ponto a população brasileira estará nas ruas por conta de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero que eles tomem um certo cuidado, porque em 2016, quando há a prisão, 2018, quando há a prisão do Lula, ele mesmo, Lula, estava presente para demover a população brasileira de qualquer tipo de ação mais radical. Ele o tempo todo pediu que as pessoas não fossem às ruas, não se colocassem em risco, não, né? Agora, se o grande líder não estiver presente, a ação que vem em função dessa organização da população, ela é totalmente imprevisível. Eu queria te perguntar também, Horta, ainda falando sobre Vargas e tal, lembrar um pouco o que disse Fernando Henrique Cardoso antes de assumir a presidência da República. Acho que foi seu último discurso no Senado, como senador ainda, em que ele falava... não, na verdade não era, ele era ministro do Itamar, né? Mas assumiria a presidência, mas fez um discurso antes da posse dizendo que iria enterrar a era Vargas, né? Aí abre o mercado de petróleo do Brasil para exploração privada, né, através do modelo de concessões, e na Carta Testamento Vargas denuncia, né, a rapinagem internacional de olho nos recursos naturais brasileiros. Fernando Henrique também avançou no programa de privatizações, etc. e tal. Veio o governo Lula, freia as privatizações e depois retoma um pouco o espírito varguista. Tem aquelas 2 fotos célebres, né, do Lula com as mãos de petróleo e depois ele ungindo a ministra Dilma Rousseff como sua sucessora, né? E a Dilma também faz aquela mesma foto que o Getúlio fez com o petróleo. Bom, aí vem o golpe de Estado, Michel Temer. A primeira mudança é a mudança no marco regulatório do petróleo, e depois que causou toda essa destruição econômica no Brasil,
aumento da inflação, empobrecimento, volta da fome, etc. e tal. Por quê? Porque o Temer, na verdade, implanta no Brasil um modelo totalmente extrativista dos recursos naturais brasileiros. Em vez de usar o petróleo para o desenvolvimento nacional, passa a usar simplesmente como máquina de pagar dividendos para acionistas privados. Hoje, nesse dia, 24 de agosto, nós subimos uma manchete no site Brasil 247, que é essa aqui. 68 anos após o suicídio de Vargas, Petrobras vira a maior pagadora de dividendos do mundo. Fernando Henrique Cardoso, que apoiou o golpe de Estado de 2016, Michel Temer e Jair Bolsonaro enterraram a era Vargas? No que tange a Petrobras e talvez no que tange a toda a estrutura de proteção ao trabalho que Vargas criou, talvez isso realmente tenha acontecido. Né? Houve um planejamento muito claro para retirar a Petrobras do controle brasileiro por dois motivos. Primeiro, porque o petróleo é ainda a principal fonte de energia do mundo, e toda vez que você tem uma potência como os Estados Unidos entrando em rota de colisão, ou seja, num processo de guerra contra uma outra força que rivaliza com ela, ela precisa se acercar estrategicamente do domínio e do controle de grandes quantidades de petróleo. A guerra não vive sem petróleo, né? E uma vez que a Venezuela era refratária, era muito mais barato aos interesses norte-americanos fazer um golpe de Estado no Brasil, onde eles não precisariam utilizar, em grande medida, nenhuma força militar norte-americana, porque os militares brasileiros já fazem parte dos interesses geopolíticos norte-americanos. Então, você teria ali a possibilidade efetiva de obter o acesso mais facilitado a uma quantidade muito grande de petróleo, sem necessitar invadir nenhum país, desgastar os Estados Unidos, como era efetivamente a Venezuela. Então, é verdade. Agora, a gente tem que entender que, quando a gente fala em era, em momento histórico, a gente sempre tem que entender que isso é uma relação entre aqueles que propõem as regras e aqueles que decidem aceitar ou não essas regras. Eu tenho a impressão que a população brasileira vem, de uma forma muito heróica, inclusive, lutando nesse processo para não permitir que esses planos, tanto de Fernando Henrique quanto de Temer, né? E eu acho até que Bolsonaro não tem um planejamento, infelizmente Bolsonaro é uma criatura amorfa nesse sentido, mas Guedes tem, né? A gente vem lutando para que isso não aconteça. Eu acho que a eleição de Lula no primeiro turno é muito isso, né? E especialmente com ele se comprometendo em não privatizar a Petrobras, se comprometendo em mudar o marco regulatório, efetivamente, a questão dos preços da Petrobras e, em grande medida, se comprometendo em rever todas as mudanças trabalhistas que tinham feito. Eu acho que o mundo está caminhando para a percepção de que o neoliberalismo se esvaiu e não deu condições sequer para que o próprio capitalismo continuasse crescendo. E enquanto todos os outros lugares do mundo nós estamos tendo já reversões nessa perspectiva, e aí algumas teorias falando em renda mínima, alguns espaços sendo restatizados, aliás, a Europa está restatizando muita coisa, no Brasil nós ainda parece que estamos 20 anos atrasados nesse debate e ficamos defendendo essas ideias da década de 70 como se fosse solução para o país. Não é, mas o povo resiste, e acho que Luiz Inácio Lula da Silva é a grande demonstração disso. Mas, de qualquer maneira, é muito importante enfatizar que a energia, e sobretudo o petróleo, continua sendo um dos grandes alvos da cobiça internacional, principalmente uma energia tão barata e de tanta qualidade quanto é o pré-sal brasileiro. Horta, quero te perguntar, então, se você acredita que Luiz Inácio Lula da Silva voltando pode reverter, então, todo esse desmonte feito na Petrobras, na política de preços, ou ele não teria condições políticas para tanto? Quais são as suas expectativas em caso de vitória de Lula? Não digo nem de retomar, de restaurar a era Vargas, porque o próprio Lula não tem falado, por exemplo, de desfazer completamente a reforma trabalhista. Ele fala em revisar alguns pontos, né? Mas a pergunta que eu te faço é até mais ampla, então. Se o Lula pode, de alguma maneira, retomar o modelo varguista de nacional desenvolvimento, ou se você tem baixas expectativas em relação a isso? Não, eu acho que não vai retomar o modelo varguista, Léo. Eu tenho a impressão que o modelo varguista ele é assentado em algumas coisas, como, por exemplo, um processo de substituição de importações, que hoje o Brasil não está apto a fazer. Nós não temos tecnologia suficiente para fazer esse processo de substituição de importações. Nós precisamos fazer, essencialmente, num primeiro momento,
uma aproximação com o nível tecnológico dos outros países, nós estamos muito atrás, para que então a gente possa empreender algum tipo de modelo de desenvolvimento. Então é necessário de um enorme esforço inicial, que Vargas também fez lá atrás, né? Quando ele consegue a negociação no final da Segunda Guerra, em que ele faz com que os norte-americanos montem no Brasil a primeira indústria siderúrgica, porque nós não tínhamos tecnologia sequer para fazer fornos siderúrgicos. Ali o que o Vargas está fazendo? O Vargas está fazendo um esforço para fechar o gap, né, a distância de tecnologia que tinha do Brasil para os restantes dos países naquele momento. Só que eu tenho a impressão que hoje essa distância é muito maior, e eu não vejo nenhum país, nem sequer a China, disposta a ajudar o Brasil a fechar esse gap. Então isso nos leva à situação de que a Petrobras se torna não apenas uma ponta essencial nesse projeto, porque é capaz de oferecer energia barata para o Brasil, mas também é capaz de criar demandas nas inúmeras cadeias produtivas e pesquisa e desenvolvimento. Então a Petrobras não só se torna uma das enormes ferramentas de recuperação do Brasil, como simbolicamente ela acaba funcionando para que nós retomemos essa ideia de união que o Brasil precisa ter em torno de um objetivo. Porque se a gente ainda não percebeu, mas a Petrobras se tornou um símbolo pátrio. Ela se tornou um símbolo nacional, ainda que hoje ela não seja totalmente brasileira por conta do absurdo que o FHC fez, mas as pessoas reconhecem a Petrobras como parte do Brasil. Há um esforço nesse sentido. Então, vendê-la é, antes de tudo, antipatriótico. E como ela está em grande parte do território nacional, ela é simbolicamente também um momento onde a gente pode trabalhar essas questões. Não vejo como retomar o modelo varguista, mas acho que sim, nós vamos retomar a preponderância dos circuitos de produção e de demanda e de pesquisa da Petrobras, a importância simbólica dela e a função primordial que ela deve ter no processo de reconstrução econômica do Brasil. Não vejo como reconstruir a economia brasileira sem a Petrobras nesse circuito. Mas é impressionante olhar, Horta, como os meios de comunicação da imprensa corporativa, quer dizer, a única coisa intocável para eles é a política de preços da Petrobras. A impressão que dá é que os donos desses veículos de comunicação são grandes acionistas privados também, e estão ali sugando a vaca leiteira chamada Petrobras. Mas vamos entrar nos temas aqui da política nacional. Queria te perguntar como é que você viu as duas entrevistas que já aconteceram nessas sabatinas, a de Jair Bolsonaro e a de Ciro Gomes, no Jornal Nacional. Eu achei que as duas entrevistas foram muito ruins para os candidatos, por motivos diferentes, mas foram muito ruins para os candidatos, né? E é preciso que a gente entenda isso até para ver efetivamente o que Lula precisa fazer na quinta-feira. A entrevista de Jair Bolsonaro, eu achei, ao contrário do que grande parte das pessoas na esquerda está dizendo, eu achei que foi bem conduzida pela Globo. A gente tem que entender, em grande medida, qual é o objetivo de uma entrevista, tá, gente? Historiadores fazem entrevista praticamente o tempo todo, né? Às vezes a gente faz entrevistas com fontes que não estão ali para responder, o que é bem difícil. Outras vezes nós fazemos entrevistas orais e a gente tem que tirar os dados dali. Então nós também entendemos um pouquinho, assim como os jornalistas, do que é uma entrevista. E a primeira coisa que a gente tem que entender numa entrevista é qual é o objetivo. Qual era o objetivo da entrevista com o Bolsonaro? Era exatamente colocar ele numa situação em que ele negasse fatos irrefutáveis. Veja, tudo o que o Jornal Nacional não quis ali, o Bonner e a Renata não quiseram, foi dar espaço para que Jair Bolsonaro pudesse entrar com a sua famosa retórica diversionista, discutindo o que é fake news ou não. Então eles se pautaram por temas que eram indiscutíveis. Quando se pergunta a respeito da indecência de Jair Bolsonaro imitando pessoas com falta de ar, é porque sabia-se que se ele negasse, isso iria virar meme em todos os lugares da internet, e a população, efetivamente, que precisa entender a mentira, não tem como você esconder isso. Todas as perguntas que o Bonner fez, ele fez isso. Inclusive na pergunta sobre economia, que muita gente está questionando, dizendo o Bonner deu a desculpa para o Bolsonaro. Ele não deu a desculpa, ele evitou que Bolsonaro tentasse sair por esse lado. Ele está dizendo, olha, a gente sabe que isso incomodou, mas eu quero que o senhor responda e assuma a sua posição. E o que ficou claro nessa entrevista é que Jair Bolsonaro não só não tem condição nenhuma para continuar na presidência, como efetivamente não tinha condição de ser eleito, como também ficou claro que talvez a gente tenha que começar a perceber que sequer ser humano esta criatura consegue ser, no sentido de que
ele não tem nenhuma das qualidades essenciais que nós, entre seres humanos, achamos que seja importante para uma liderança. Ele não é empático, ele não consegue compreender a dor dos outros, ele não consegue se colocar no lugar dos outros, ele não consegue abrir comunicação, ele não consegue efetivamente convencer, a não ser o grupo muito mais próximo dele, e acho que todos esses objetivos foram muito claros, alcançados pelo pessoal do Jornal Nacional. Mas é interessante, mas ele é o retrato, tudo isso que você falou, todas essas desqualidades dele, são o retrato do neoliberalismo. A falta de empatia, o cada um por si é selva, neoliberalismo é selva. Né? É E uma ele parte... anunciou a selva quando chegou ao poder. Sim, é uma parte do neoliberalismo, tá? Isso eu concordo contigo. Uma parte do neoliberalismo é essa desumanização, tá? Tudo fica pro mercado, o mercado despessoaliza tudo e qualquer coisa que venha a acontecer não há nenhum motivo, nenhuma empatia para que se resolva. Agora, o neoliberalismo tem uma outra parte que é uma técnica extremamente afinada para o processo de produção. E isso Jair Bolsonaro não conseguiu dar. E é por isso que as elites brasileiras se afastaram de Jair Bolsonaro. Porque se ele foi muito claro dentro da desumanização que ele propôs, ele não conseguiu empreender nenhum tipo de organização produtiva para que o Brasil, e especialmente o capital brasileiro, pudesse continuar crescendo. Então ele acabou prejudicando os dois lados. E com isso ele acaba sendo extremamente deletério para o próprio capital brasileiro, excetuando-se esse capital especulativo mais fugaz, de curto prazo, que o Paulo Guedes de alguma maneira parece fazer parte, excetuando-se esses caixeiros viajantes brasileiros que compram quinquilharia e não produzem nada no Brasil, como o Hang, como o dono da Mormai, como o Coco Bambu, essa gente que não produz absolutamente nada, vive de terceiro setor para lá e para cá, excetuando essas criaturas, quem gera valor no Brasil foi tremendamente prejudicado pelo país. Basta ver a quantidade de empresa estrangeira que saiu daqui. Quer dizer, quando você tem empresas seculares que saem do Brasil, elas estão sinalizando o seguinte: olha, o mercado brasileiro não consegue mais nos dar valor suficiente para que a gente fique aqui. Então, se Bolsonaro foi neoliberal pelo lado da desumanização, ele não foi pelo lado efetivo da construção da técnica de produção e das condições de produção para que o capital se reproduzisse. E aí ele acaba saindo fora nesse circuito. Mas você não excluiria dessa sua colocação pelo menos o agronegócio, que continua fechado com o Bolsonaro? Mas o agronegócio não é necessariamente neoliberal, né? O agronegócio, inclusive, ele entra, se a gente for olhar as doutrinas econômicas efetivas que o neoliberalismo estabelece, o agronegócio é uma função secundária nesse processo, porque não gera necessariamente valor agregado, porque vive dentro de circuitos internacionais que se pautam efetivamente por relações de mercado muito mais complexas, aliás, desculpa, muito mais simples do que o neoliberalismo gostaria que seja, quer dizer, os preços das commodities, dificilmente você consegue variá-los a ponto do interesse de um ou de outro grupo, ou de um ou de outro país. Então, o agronegócio fica um pouco de lado nisso, né? O neoliberalismo tenta trabalhar efetivamente com os processos de produção industrial, desenvolvimento urbano, geração de valor em cima de valor, para que o capital efetivamente possa aumentar a sua quantidade de trabalho. O agronegócio ele tem um valor fixo de geração de valor pelo hectare, né? Ele tem um limite para isso, não tem como ir muito mais além do que isso dentro dos moldes que o Brasil especificamente produz. Então, eu acho que essa aliança foi uma aliança extremamente deletéria, né? O Márcio Postman, seguido, ele diz isso, né? Tentou se transformar o Brasil num grande fazendão, né? Num fazendão em que a gente vende literalmente os nossos produtos recém-saídos da terra, de preferência sem nem lavar, para não gerar valor, e os outros compram e nos revendem muitas vezes os nossos mesmos produtos a um preço mais alto. Modelo de economia totalmente extrativista. Você diria, então, quer dizer, que a entrevista foi ruim, Bolsonaro não ganhou votos e pode até eventualmente perder, né? Vamos esperar as pesquisas que vêm pela frente. Não sei se ele perde, né? Então... Eu acho que não perde, Léo. Eu acho que quem está com Bolsonaro se sentiu bastante representado naquela entrevista, né? Porque ele ameaçou o tempo todo, ele não respondeu, ele foi diversionista, ele botou o dedo na Globo, e essa gente é uma gente que não tem capacidade crítica para entender o que está acontecendo. Então eu acho que ele não perde, mas eu tenho a impressão que ele não ganha de forma nenhuma. Ou seja, os dois momentos onde Bolsonaro teve para furar sua bolha, que foi efetivamente lá naquela entrevista que ele deu lá para aquele podcast dos rapazes ali ligados às discussões nazistas e tal, e depois esse outro agora na Globo, os dois momentos fracassaram. Certamente. E Ciro Gomes? Ciro Gomes também, quer dizer, o Ciro Gomes, ele, na verdade, não ganhou nada nessa entrevista pela irrelevância do candidato, desinteresse. Como é que você avalia o caso do Ciro, que foi entrevistado no dia de ontem?
Eu acho que ele também não ganhou, foi muito ruim a entrevista dele por dois motivos. E acho que ficou explicado por que ele tem 6% da intenção de votos. Né? Ciro consegue não falar para ninguém. Veja, quando ele entra num processo de metralhadora de conceitos econômicos e de pensamentos rebuscados a respeito de economia, 80% da população brasileira que não está familiarizado com aqueles conceitos, com aquela forma de organização, simplesmente desliga desse tipo de discurso político. Ele não consegue fazer uma coisa que Lula faz muito bem, que é trazer o sentido econômico para o entendimento da população. O Ciro não é didático para uma parte significativa da população brasileira. E aqueles que entendem o que o Ciro está falando também acabam se desgostando do discurso dele porque percebem que ele faz um discurso mágico. Quer dizer, o Ciro, na entrevista de ontem, ele chegou e disse, basicamente, ele tem 5 coisas que ele vai fazer para resolver os problemas do Brasil. A primeira coisa é negociar com o Congresso. E ele fala negociar com o Congresso como se fosse uma coisa extremamente simples, de você sentar na mesa e convencer 513 deputados, mais 81 senadores, de que existe um caminho para ajudar as pessoas. Ora, se fosse simples assim, alguém já tinha feito, inclusive já tinham feito contra, efetivamente, os interesses do povo brasileiro. Não é simples da forma como ele faz. E ele segue criando fórmulas mágicas, quer dizer, negociar com o Congresso, fazer plebiscito. Logo em seguida ele diz que vai fazer o enforcement, o law enforcement na Amazônia, quer dizer, vai fazer cumprir as leis na Amazônia. Gente, a Amazônia... Ele falou law enforcement, ele usou assim essa expressão em inglês? Ele fala enforcement, né, porque é a palavra inglesa, talvez ele tenha usado essa expressão por conta dos seus gurus norte-americanos lá, entre eles o Mangabeira Unger, mas quando ele fala isso, ele faz parecer que é simplesmente botar lá um cabo e o soldado na Amazônia e resolver o problema. Me parece que ele sequer conhece o problema que é o tamanho da Amazônia. Né? A outra coisa que ele fala é com relação à segurança pública. Não, eu vou federalizar a segurança pública, eu vou federalizar os crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupção, crimes do colarinho branco, milícias e não sei do que. Meu Deus, se ele soubesse o tamanho da Polícia Federal, o número do efetivo da Polícia Federal e quanto ele precisaria contratar de pessoas para simplesmente fazer o que ele está dizendo que vai fazer para resolver, ele veria que é impossível. É impossível fazer isso no tempo que ele quer. Quer dizer, ele vem com soluções mágicas que, através de uma retórica um pouco rebuscada, ele faz parecer simples, mas que são, na realidade, impossíveis de se ter. Ah, mas isso é um programa. Meu, eu também tenho um programa no Brasil, Atush. Eu acho que a gente devia retirar o patrimônio de todo mundo que tivesse mais de R$1 milhão em patrimônio. Chegou R$1 milhão, parabéns, você atingiu o nível máximo no Brasil, muito bem, tá aqui uma cadeirinha para você, o resto do seu patrimônio todo vem para o governo, vamos redistribuir. Não é uma solução fantástica? Não é um projeto fantástico de Brasil que eu tenho? Agora, ele é tão infactível quanto os do Ciro, entendeu? E o problema é o seguinte, a maioria das pessoas que entende o que o Ciro está falando percebe a fragilidade desse suposto plano que ele está colocando. Aliás, Atush, é muito engraçado, né? Porque os ciristas parece que encontraram um livro sagrado, um livro que é semelhante à Torá, que é semelhante à Bíblia. Eu vi alguém botou no Twitter ontem dizendo assim, esse livro do Ciro para os ciristas é meio que a Bíblia, né? Mais ou menos isso. Porque é um livro sagrado, assim, eles andam com aquilo para cima e para baixo. E eu acho que é uma aproximação importante, porque também a Bíblia, assim como o livro do Ciro, contém alguns planejamentos e algumas inverdades simbólicas que acabam arrastando uma quantidade importante de pessoas, mas não podem ser entendidas como reflexo da realidade. Exatamente. Bom, Horta, olha só. Passados esses dois candidatos, você tem expectativa de que o Lula se saia bem na entrevista de quinta-feira? Até tinha aquela coisa, né? Vai ser tapete vermelho. E também te pergunto o seguinte, quer dizer, se o balanço dessa semana não vai afetar muito as pesquisas, então, ao que tudo indica. Vê como como é desimportante Simone Tebet, né? A gente falou de Ciro, falou de Bolsonaro, e a Tebet a gente tá. É um dia de folga, né? Aquela coisa assim, não, hoje tem um dia de folga, a gente está se preocupando com a quinta-feira. E isso é importante a gente perceber o quanto essa terceira via continua sendo irrelevante e quanto é importante que talvez a Simone Tebet, especialmente o MDB, resolvam entrar para dentro dessa disputa através da coligação com algum outro candidato mais relevante, né? Mas eu acho que, primeiro, eu tenho a impressão que o Lula vai se dar muito melhor tanto do que Ciro quanto do que Bolsonaro por 3 motivos. Primeiro, Lula, se ele tem 70 e poucos anos, 76 anos, ele tem certamente aí 40, 42 anos,
de embates políticos e discussões e em situações de muito maior desigualdade contra ele. Quer dizer, quando ele tinha que negociar aumento de salário para as categorias dele dentro de um sistema ditatorial como era no regime militar, meu Deus do céu, ele estava numa situação de inferiorização tremenda. Agora ele não está nessa situação. Agora, muito pelo contrário, depois daquele ato público que foi a posse do TSE e da força política que ele ainda exerce no Brasil, ficou muito claro que existe ali uma relação que precisa ser respeitada. Então, esse ponto eu acho que Lula segue de vantagem, né? É muito importante perceber como o Jornal Nacional vai se colocar nessa situação. O segundo ponto que eu acho que Lula vai sair de vantagem nessa situação é que Lula é muito mais didático, né? Lula, por conhecer a linguagem, os símbolos do povo mais pobre, ele consegue transformar as realidades e o seu planejamento em algo que essas populações compreendam, né? Além de, efetivamente, quando ele vai falar, ele se preocupa em falar apenas sobre aquelas coisas que o povo que está ali é capaz de compreender. Veja, o Lula não vai entrar em discussões sobre reforma tributária, de onde é que eu vou tirar 0,5%, porque esse valor multiplicado por 58 mil é capaz de nos dar... O Lula sabe que toda vez que você entra numa matemática, você desliga a chave de atenção de 50% da população que está ali. Inclusive, Léo, eu acho que eu e você também, se não fosse por obrigação, a gente desligava, porque, pelo amor de Deus, fica fazendo conta de cabeça. Então, ele vai facilitando o entendimento das pessoas, e essa é uma característica muito grande dos grandes oradores, né, que Lula é. Agora, o grande perigo é a gente saber de que armas o Bonner e a Renata vão se colocar ali, porque a gente viu muito claramente, na questão do Bolsonaro, eles atacaram diretamente a questão da desumanidade, a questão dele ser completamente inumano para a função que ele exerce. Na questão do Ciro, eles demonstraram a fragilidade dos seus próprios projetos e a forma como esses projetos não têm como acontecer na realidade brasileira, e tem que se ver o que eles estão esperando, o que eles estão se organizando com relação ao Lula. Eu tenho a impressão que eles devem efetivamente retomar aquela crítica que o Temer fez quando ele justificou o golpe à Dilma, né? Dizendo que o ciclo econômico do Partido dos Trabalhadores tinha se encerrado, pegar algumas informações do final do governo Dilma ali e o processo de crise e dizer e perguntar se tudo que o Lula tem para oferecer é mais daquele mesmo, né? Só que se eles fizerem isso, eu tenho a impressão... naquelas mesmas teclas, né? De corrupção, etc. Tal, vai ser eu não sei se se elas vão bater em corrupção, porque o Lula, na realidade, quando ele foi para dentro da cadeia e saiu, ele se limpou desse processo, tanto que não cola mais nele, cola para meia dúzia de gato pingado. E não é alvo de processo algum, né? Exato. Deixa eu botar aqui na tela a grande notícia da semana, que foi essa ação do Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas e que agora respinga no Augusto Aras, procurador-geral da República, que é uma coisa inédita na história do Brasil. E aí eu ponho aqui um tweet seu. Por mais que seja, pode ser uma provocação, tal, mas tem uma contundência. Você fala, bom dia, o Aras já foi preso? Como é que você viu a notícia de ontem, Horta, e esse caso do Augusto Aras? Eu acho que quando você usa o termo respinga, você já está passando um pano para Augusto Aras, né? Porque a gente não sabe se isso respinga ou se ele está enfiado nesse lama todo. Eu ia falar um nome pior aqui, mas eu sei que você tem crianças ouvindo, entendeu? Não sei se ele não está enfiado nessa nojeira toda ali no meio. Tudo a gente vai saber conforme o que sair dessas conversas que foram apreendidas pelos grandes no celular dos grandes bilionários. Pode ser que ele seja uma das peças-chave nesse processo, inclusive, e isso sim seria caso, inclusive, de crime lesa pátria, e sabe-se lá mais o que está acontecendo. Então, há que se ver até onde Augusto Aras se permitiu entrar nesse lamaçal. E se permitiu entrar nesse lamaçal esperando ganhar o quê? Porque desses bilionários a gente sabe o que eles querem. Eles querem continuar sendo bilionários porque são bilionários ou milionários à custa efetivamente da relação que eles fizeram com o Estado. É através de empréstimos, de sonegação de impostos, de não pagamento desses empréstimos, diminuição de juros, leis trabalhistas que permitem eles continuarem explorando. Quer dizer, nenhum deles ali é como, por exemplo, o self-made man dos norte-americanos, um cara que inventa alguma coisa, que sai produzindo. Não. Eles todos ali vivem e são ricos apenas do processo exploratório, e isso depende necessariamente
da relação que eles têm com o Estado. Então a gente sabe o que eles querem quando eles se aproximam do Estado. Mas o que o Aras quer? Normalmente, a gente pensou que o Ministério Público, tendo carreiras pagas regiamente, sendo protegidas de todas as formas, que eles não cairiam nessa relação com o capitalismo, né, de se venderem por algum tipo de interesse. Mas parece que isso está acontecendo nos dias atuais. O Ministério Público se tornou muito mais venal, argentário, né? E talvez o Aras não tenha escapado disso. É realmente um enorme escândalo, e eu não sei, só porque como é a primeira vez que isso está acontecendo, eu não sei como nós vamos tratar isso. Eu não sei quem é que tem que pedir o impeachment de Augusto Aras. Você já imaginou o STF remetendo para a Procuradoria-Geral? O Senado pode afastar o Procurador-Geral. Mas o Senado pode afastar? Eu não sabia disso. Ele pode afastar por votação, maioria ou maioria simples? É uma maioria, é um caso complicado, é um caso delicado, mas assim, quer dizer, e aí você tem várias questões, né? Porque, por exemplo, o Senado, o Aras prestou um serviço ao sistema político que foi enterrar a Lava Jato, isso é um fato, né? Quer dizer, então, existe uma relação, ao mesmo tempo em que ele liquida com a Lava Jato, ele também, na verdade, dá proteção total ao bolsonarismo. É como se fosse uma compensação, um trade-off, né? Entrega, na verdade, ele estanca a sangria para o sistema político de um lado, e boa parte, é interessante falar sobre isso, boa parte do apoio parlamentar ao golpe de Estado em favor do Michel Temer residia no fato de que havia uma expectativa de que o Temer poderia estancar a sangria. Né? Como disse o Romero Jucá naquela fala fantástica, o Temer não consegue estancar a sangria e o Bolsonaro ele faz uma coisa diabólica. Né? Ele coloca o Sérgio Moro dentro do governo, alguns tinham expectativa até de que o Deltan Dallagnol virasse procurador-geral, ele dá aquele abraço de jiboia no Moro, mata o Moro dentro do governo, estanca a sangria para o sistema político, ganha gratidão eterna do Centrão, depois compra o Centrão também, vira tchutchuca do Centrão, como as pessoas falam, né? Então o Aras tem esse crédito com o mundo político, mas ao mesmo tempo ele dá proteção total ao bolsonarismo. Um exemplo, jogou no lixo todas as conclusões da CPI da Covid, a despeito dos 600 mil mortos. Então é uma situação muito complexa ali, mas o Senado tem poder para afastar. Mas se ele tem o apoio do mundo político, a gente tem que entender que ele hoje é um problema para o mundo jurídico. Porque se ele estiver dentro de organizações que estão ameaçando diretamente o STF, quando você ameaça o STF, infelizmente eu tenho que dizer isso, né, porque nós temos juízes e desembargadores no Brasil extremamente despreparados para o cargo, cognitivamente e intelectualmente e culturalmente despreparados para o cargo. Então a gente tem que vir aqui dizer para eles, olha, atacar o STF é atacar cada juiz no Brasil. Ou esse juiz de primeiro grau acha que depois que o STF for retirado do jogo, ou enfim, tomar um golpe, ou se meterem lá dentro, a sua decisãozinha lá de primeiro grau, mandando prender ou soltar fulano, vai ser respeitada. Então as pessoas têm que compreender essa relação. Algumas pessoas no judiciário compreendem isso muito bem e percebem que o Aras, parece que ele não entende isso, né? Percebe que talvez ele seja hoje um dos enormes problemas para o próprio judiciário. E aí é que vem essa questão, né? Como é que o judiciário vai lidar com uma figura disruptiva e suicida dentro das suas próprias hostes, com o tamanho do poder que o Augusto Aras hoje tem? Então, quando você usou o termo ali, pode respingar no Aras, olha, eu acho que não é uma questão de respingar, eu acho que é uma questão muito mais séria, que a gente nunca viveu na República, por isso que eu brinquei ele no meu tweet. Ele já foi preso? A chapa está esquentando e é possível, né, Horta? Porque aí tem uma discussão também sobre esses grupos bolsonaristas, né? Se eles estavam apenas opinando sobre o sistema político brasileiro ou se eles estavam de fato conspirando, né? Eu acho que eles estavam opinando e conspirando. Eu acho que eles estavam fazendo as duas coisas, dizendo que eles preferem uma ditadura e estavam preparando o terreno para uma ditadura. Seriam os dois caminhos. Mas não faz diferença, né, Léo? Não, sim, mas eu acho que assim, eu já te passo para refletir sobre isso, e eu acho, cara, que se escarafuncharem agora os celulares desses empresários, vão encontrar coisas muito mais pesadas. Sabe, o financiamento de todo o golpe de Estado, do golpismo, do ataque às instituições, eventualmente até planos sinistros contra figuras do Supremo. Então, eu acho que agora a coisa pode esquentar muito, né, nessa reta final da campanha. Diga, Horta.
Eu acho que não tem diferença entre opinar sobre e efetivamente fazer parte de uma maquinação, de uma tramóia, sendo eles as figuras que são. Porque uma coisa sou eu e você, Léo, ficarmos opinando aqui sobre como nós achamos que o governo brasileiro deveria ser. Eu acho que a gente devia acabar com o MPF, eu acho que a gente devia mudar a estrutura policial. Só que eu e você não temos recursos absolutamente nada. Não sei como é que você está, mas eu, como uma grande parte da população brasileira, está difícil de pagar as contas. Ah, Então, mas a em minha. tese o rico pode dizer que ele pode opinar, ele tem o direito de opinião também. Não, Não mas significa que ele acontece que está pagando por algo. mas acontece que a opinião dele, ela não é meramente uma opinião, como a minha e sua, entendeu? Ela é de um agente político com efetivamente recursos para fazer o que ele está se propondo ali. Então não é meramente uma opinião. É a mesma coisa que acontece com o juiz. Quando um juiz vai e resolve falar sobre um processo, a opinião dele, ele pode dizer, não, eu tenho direito de dar opinião sobre esse processo. Você tem até o direito, mas a sua opinião não é essa, porque você tem uma função social ali que precisa ser respeitada. Essas figuras que estão ali colocadas, no momento que elas atingem aquele nível de controle sobre determinados recursos econômicos, elas não podem mais ficar opinando simplesmente da forma como uma pessoa na periferia opina. O cara levanta pela manhã e diz assim, como eu gostaria que Bolsonaro simplesmente não existisse, como eu gostaria que a gente não tivesse mais vereadores, que a gente... Bom, essa é uma opinião sua, maravilha. Agora, no momento em que você tem um indivíduo com capacidade material para tornar as suas opiniões efetivamente realidade, elas não podem mais ser tratadas simplesmente no campo da opinião. É preciso que a gente já comece a olhar para as consequências delas. E aí eu acho que todos esses golpistas devem entrar efetivamente nisso. Eu acho, Léo, que inclusive quando você cita que esses celulares devem estar eivados de crimes, eu acho que devem estar eivados de crimes também comuns, viu? Porque a história de todas as pessoas ao longo dos séculos que tiveram acesso a enormes quantidades de recursos, se diferenciando do restante da população, e que essas pessoas perderam necessariamente o senso das realidades em que vivem e passaram a exercer poder em todas as esferas, chegando a crimes absurdos, né? Então, eu não duvido que a gente não encontre coisas ali como fotos pornográficas de fulano Beltrano, entendeu? Porque essa gente vive num outro tipo de círculo onde efetivamente os seus desejos se tornam realidade simplesmente pela vontade do dinheiro. Exatamente, é um outro paradigma moral, né? Que seria quase a moralidade, ou talvez uma amoralidade completa, porque esses caras estão em outro circuito, de fato. Você acha então que o Aras deveria fazer algo, renunciar? O que você acha que caberia a ele? Certamente, em qualquer outro país do mundo ele renunciaria, ele amanheceria renunciando. Vamos lembrar que nós estamos com uma primeira-ministra da qual país agora? É Nova Zelândia, né? Aquela Da primeira-ministra Finlândia. da Finlândia, a primeira-ministra da Finlândia, que apareceu numa festa privada, enfim, ela é jovem, ela apareceu numa festa privada dançando e já se levantou contra ela uma quantidade gigantesca de indivíduos, né? Ali rola um machismo muito forte também, mas exigindo uma liturgia do cargo, exigindo uma série de coisas, coisas que nós no Brasil deveríamos exigir do Aras, porque o Aras fez algo tremendamente pornográfico. Se comparado com a primeira-ministra da Finlândia, o Aras dançou pelado no meio dos empresários brasileiros ali naquele tweet. Então, seria de bom tom que ele tivesse um mínimo de moralidade e se retirasse disso, mas com certeza ele não vai fazer, por 3 motivos. Primeiro, porque se ele fizer, ele perde efetivamente a proteção institucional que ele tem no momento. Segundo, porque ele vai deixar Jair Bolsonaro enfraquecido, até acho que não do ponto de vista jurídico, porque quem deve assumir deve ser a Lindoura, a vice dele, que é mais bolsonarista do que ele ainda, mas haveria uma percepção muito clara de que grande parte das ações do procurador-geral foram maculadas de perversidade. E terceiro, porque nesse momento eu tenho a impressão que o STF não gostaria de ter mais essa ruptura institucional tão próximas às eleições. Eu acho, Léo, que o Alexandre de Moraes, que com certeza hoje é o juiz que mais trabalha no Brasil, eu acho que ele deu um tiro numa moita esperando em assustar meia dúzia de viados, entendeu? Quando eu falo ali viado, estou falando do bicho, tá? Não estou falando aqui, não é nenhuma relação de gênero, mas ele pensou em espantar uma série de viados, de cervos ali,
e ele acabou atirando em alguém que ele não imaginava que estava naquela moita, e agora ele está com um problema sério na mão. Porque se Aras realmente estiver envolvido nisso, vai ter o STF condições e poder e vontade suficiente para fazer valer a lei? E se ele não tiver, quais são as responsabilidades disso? Tem uma questão que você mencionou, né, que possivelmente se encontra em crimes comuns, tal, nesses celulares. Olha, eu não ficaria espantado, Horta, se aparecesse até a tentativa de planos de assassinato do Alexandre de Moraes. Ah, vai aparecer de tudo ali, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, vai aparecer ali o outro lado dos negócios desses empresários, porque existe um lado em que eles fingem que estão bonitinhos e tal, e tem um outro lado totalmente nefasto desses processos, vai aparecer de tudo ali, entendeu? Eu tenho até a impressão, e até brinquei no meu Twitter isso, que se a gente olhar um pouquinho com cuidado desses celulares, nós vamos chegar até o golpe contra o Evo Morales. Porque, veja, quem atinge o domínio sobre R$ 1 bilhão como patrimônio se torna um agente internacional, é capaz de agir internacionalmente, é capaz de enviar 2, 3, 4, 5, 10 milhões de dólares para a Venezuela para sustentar um golpe que eles acham que seja importante, e a gente sabe efetivamente que esses indivíduos tiveram planos disso. Nós tivemos, inclusive, bilionários brasileiros que atuaram na fronteira com a Venezuela, dizendo que estavam fazendo auxílio humanitário e que efetivamente daqui a 3, 4, 5 anos vai aparecer a ligação deles com a extrema-direita em outros países. Carlos Wizard, né, dono daquela escola, daquela rede de escolas de inglês, que era o cara que estava por trás de todo o lobby do tratamento precoce, né? Vamos só fazer um parênteses aqui, ele não é mais dono, tá? A rede já apareceu ali desesperada, porque o pessoal comprou dele, sentiu o baque, né, negativo que o Carlos Wizard trouxe sobre as suas redes, parece que ele não é mais dono, já vendeu há muito tempo, e ela infelizmente herdou esse patrimônio nefasto da ligação com uma criatura tão perversa quanto ele. Exatamente. Bom, você falou da Premier da Finlândia, ela não é brincadeira. Vou botar aqui rapidamente aqui na tela, porque apareceu uma notícia aqui no site Brasil 247. Diz que tem até Olha fotos aqui. delas nuas, né? Premier da Finlândia pede desculpas por foto de amiga se beijando e com camiseta levantada dentro da residência oficial. Bom, a residência oficial da Finlândia parece que é o clube mais quente da Europa, né? O que tudo indica. Horta, olha lá, vamos então, para a gente Mas encaminhar. só para a gente fechar esse assunto, lembra que o Boris Johnson na Inglaterra passou por uma situação extremamente parecida, né? Com Ele promoveu aquelas fotos. festinhas e tal. E na Inglaterra isso não acontece, não teve essa discussão, quer dizer, até teve uma discussão sobre moralidade, mas não teve da forma como está acontecendo na Finlândia, o que demonstra claramente que há um era uma machismo coisa ali. mais ligada, tipo assim, a fazer festas enquanto o povo estava confinado, né? Aqui tem tem um preconceito contra a juventude, contra o liberalismo E dela. contra a mulher, né? Isso é mulher, exatamente. Duas mulheres se beijando, vê se pode. Horta, e aí é o seguinte, 5 semanas para as eleições, né, praticamente. Algo pode mudar? Você vê chance de vitória em primeiro turno? Tendência de segundo? Qual que é o teu cenário hoje? Não, eu continuo achando que nós ganhamos no primeiro turno, Léo. Eu continuo achando e acho que isso acontece porque a militância segue perseguindo esse objetivo. Eu acho que a gente tem que dizer isso. Olha, vamos conseguir esses outros 2% que está faltando. A gente conversa com todo mundo. Hoje mesmo eu conversei com um taxista aqui no Rio, totalmente bolsonarista, era de doer o discurso dele, e a gente vai mostrando que, olha, a vida era muito melhor antes e tal. Eu acho que a militância tem que começar a fazer isso, nós estamos muito perto de terminar com esse pesadelo. Tá? Não quer dizer que eu não ache que nós não ganhamos no segundo turno, acho, mas nós vamos trabalhar mais 30 dias sob pressão e sob sabe-se lá que tipo de situações, né, a partir daí. Então é importante que nós continuemos focados nessa vitória no primeiro turno. Acho que as coisas não se alteram, as últimas pesquisas, está para sair uma pesquisa IPEC, eu acho que amanhã ou depois, né? Não é tão grande quanto houve a pesquisa do Datafolha, mas ela também já deve demonstrar algumas coisas. Veja, as pessoas estão muito preocupadas, mas o Bolsonaro parece estar crescendo. Ele não está crescendo, ele está oscilando, tá? Oscilando significa que vai aparecer um crescimento pequeno ali, mas ele não vai se consolidar. E segundo, ainda que ele cresça, gente, não muda isso na eleição. A única coisa que mudaria é se ele crescesse e, ao mesmo tempo, Luiz Inácio Lula da Silva decrescesse. E isso não está acontecendo.
né, a constância do apoio a Luiz Inácio Lula da Silva é extremamente importante, porque não importa se Bolsonaro tenha 49% dos votos válidos no primeiro turno. Se Luiz Inácio tiver 51%, é eleição no primeiro turno e acabou a brincadeira, entendeu? Então, é preciso a gente focar nisso. Nesse momento, usando uma gíria do futebol, né? A gente só depende da gente. Essa é a situação. O único que pode efetivamente ganhar essa partida e depende apenas de si é a esquerda, é o presidente Lula, e eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar, virando esses votos, especialmente de indecisos e de figuras que ainda orbitam aí dentro de Tebet, de Ciro, que precisam compreender efetivamente a importância, mais do que nunca, da ideia do voto útil. Vamos encerrar isso o mais rápido possível. É uma tendência, né? Pode ser que aconteça, não por movimentos da Tebet, né, que tem compromissos grandes aí com o mercado financeiro, nem do Ciro, que aparentemente entrou por um caminho sem volta, mas os eleitores podem tomar essa decisão, né? Claro, claro, a gente faz um apelo para as pessoas que estão olhando essa situação e vendo efetivamente que qualquer voto que não seja um voto em Luiz Inácio Lula da Silva é um voto em Bolsonaro. Não há meio de Tebet ou Ciro irem para o segundo turno, não há meio. Sabe por quê? Porque Bolsonaro não derrete. Se houvesse alguma possibilidade deles atingirem esses 30% de votos que estão de posse de Jair Bolsonaro, eu seria o primeiro para dizer, gente, vamos para cima deles e tirem esses votos, porque mais do que ninguém, todos nós que somos democratas preferiríamos um segundo turno, por exemplo, se tivesse que acontecer um segundo turno, entre Ciro e Lula, até entre Tebet e Lula, é muito melhor do que Bolsonaro. Bolsonaro é a possibilidade, ainda que remota, num segundo turno, de nós continuarmos nesse pesadelo. Então as pessoas têm que perceber isso e começarem a trabalhar para que esse pesadelo termine. Até porque, quanto mais cedo nós resolvermos a questão da eleição, mais cedo nós vamos poder nos voltarmos para as questões que realmente importam no Brasil, que são as instituições e as reformas que nós precisamos fazer para que essas coisas jamais aconteçam. Não vai ser fácil, gente. Mesmo que a gente ganhe a eleição, os 2 meses subsequentes em que o Bolsonaro vai estar ali de aviso prévio, a gente sabe efetivamente que tudo pode acontecer, especificamente quando a gente descobre que militares estavam ganhando mais de R$1 milhão dentro das suas estruturas de salário. Quer dizer, você acha que esses generais vão para casa quietinhos? Esses empresários também, né, agora expostos nesses grupos. É isso, Horta. Queria te agradecer muito, sempre muito bom dialogar com você. Vamos em frente, mais uma semana. Semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu. Léo, te agradecer e pedir para o pessoal se inscrever no canal do Fernando Horta, por gentileza, ali no YouTube. Toda vez que o Léo fala isso, aliás, o Léo tem uma boca que é fantástica, né? As pessoas te respondem, Léo, de um jeito impressionante. Toda vez que você fala, as pessoas seguem. Então, se puderem, a gente agradece. É preciso a gente continuar reforçando aí as mídias Só ir na busca do YouTube, canal do Horta, Fernando Horta, vão achar um canal importante, muitas lives, muita análise, é muito importante, então vamos fazer a adesão depois. Hoje eu estou sem o banner aqui, mas na semana que vem a gente volta a botar aquele banner do bit.ly, né, /canal do Horta, acho que é isso. Obrigado, Léo. Um grande abraço para vocês e vamos aguentar aí o restante da semana. Vamos em frente. Abração. Obrigado.